Depois da ressurreição de Jesus, nada voltou a ser como antes. O medo que trancava portas deu lugar a uma convicção impossível de ser silenciada. Os discípulos não eram mais apenas seguidores de um mestre morto. Eles eram testemunhas de um Cristo vivo. E isso muda tudo. André é o homem que sempre esteve nos bastidores conectando pessoas ao Salvador. Agora estava diante de um mundo que precisava ouvir aquilo que ele sabia ser verdade. Ele não permaneceu acomodado em Jerusalém. Não buscou segurança, não tentou preservar a própria vida. A tradição cristã antiga afirma que André partiu para regiões além do território confortável dos judeus. Levou a mensagem para áreas da Ásia Menor, proximidades do Mar Negro e especialmente para a Grécia. Terras marcadas por templos pagãos, filosofia helenista, culto a imperadores e resistência aberta ao cristianismo. Ele atravessou culturas diferentes, enfrentou línguas diferentes, lidou com mentalidades completamente distintas da sua origem judaica. E mesmo assim, continuou anunciando que Jesus era o Messias prometido, crucificado e ressuscitado. André não tinha a personalidade explosiva de Pedro, não tinha o destaque narrativo de João, mas tinha algo extremamente poderoso: perseverança constante. Ele entendia que o reino de Deus cresce muitas vezes de forma silenciosa, paciente, firme. Sua pregação não era apenas teórica. Ele falava como alguém que tinha visto, como alguém que tinha caminhado ao lado do Cristo. Ele tinha ouvido parábolas diretamente da boca do Mestre, tinha presenciado milagres, tinha sentido o impacto da ressurreição. Sua fé não era tradição herdada, era experiência vivida. Na cidade de Patras, na região da Acaia, sua mensagem começou a gerar transformação. Pessoas passaram a abandonar antigos cultos. Conversões começaram a acontecer. E quando o evangelho começa a transformar estruturas, inevitavelmente incomoda quem está no poder. Autoridades locais passaram a vê-lo como ameaça, não apenas religiosa, mas social. O cristianismo pregava um reino acima de César, uma lealdade maior que qualquer império. Isso era perigoso. André foi preso, interrogado, advertido, recebeu a oportunidade de recuar. Bastava silenciar, bastava deixar de afirmar que Jesus era Senhor. Bastava voltar atrás. Mas como negar alguém que você viu vivo depois da morte? Como voltar atrás depois de ter dedicado anos a proclamar a verdade que transformou sua própria vida? A tradição cristã, preservada por escritores antigos, afirma que André foi condenado à crucificação. A cruz teria formato de X, um símbolo que mais tarde ficaria associado ao seu nome. Há relatos que afirmam que ele não foi pregado, mas amarrado, prolongando o sofrimento. A execução não era apenas morte, era humilhação pública, era exemplo para intimidar outros. E mesmo assim, segundo essas tradições, André continuou falando, exortando, encorajando, ensinando aqueles que estavam ao redor, transformando um instrumento de tortura em púlpito. Enquanto seu corpo enfraquecia, sua convicção permanecia. Existe algo profundamente impactante nessa imagem. Um homem que começou sua jornada procurando o Messias, que reconheceu Jesus antes de muitos, que levou o próprio irmão até ele, que apresentou o menino dos pães, que serviu como ponte em silêncio e que agora, no fim, escolhe não negar. A fidelidade de André não foi marcada por explosões dramáticas, foi marcada por continuidade. Ele não precisava de palco, ele precisava ser fiel. Muitos querem o milagre da multiplicação, poucos querem ser o discípulo que apresenta o pouco. Muitos querem a coragem pública de Pedro, poucos querem a constância silenciosa de André. Mas o reino é sustentado por esse tipo de gente. Gente que talvez nunca seja a mais lembrada, que talvez não tenha o nome mais citado, mas que sustenta a missão com integridade até o fim. A cruz em X não representa derrota, representa decisão.
Dois caminhos que se cruzam, um ponto sem retorno. André escolheu o caminho da convicção. E sua história deixa uma pergunta inevitável. Até onde vai a sua fé quando ela custa algo real? É fácil seguir enquanto há aplauso. É simples permanecer enquanto há aceitação. Mas quando a fidelidade gera rejeição? Quando a verdade traz perseguição? Quando a convicção ameaça sua segurança? André respondeu essas perguntas com a própria vida. Ele começou como o primeiro a seguir Jesus. Terminou como o homem que não voltou atrás. E talvez o céu registre com mais destaque aqueles que a terra quase esqueceu. A saga de André termina aqui. Mas o exemplo dele continua atravessando séculos, lembrando que grandeza no reino de Deus não é volume, é permanência. Não é destaque, é fidelidade. Não é ser visto, é permanecer firme, mesmo quando ninguém está olhando.